Boa noite, meus irmãos. Então, vamos iniciar a nossa primeira aula do nosso programa, que é os fluidos, natureza dos fluidos. A gente tem esta matéria, natureza, propriedade e qualidade dos fluidos. Tá? Isso aí a gente encontra no Céu e Inferno, capítulo 10, item 10, na Gênesis, capítulo item 24, capítulo 10, item 16, questão 22, 427. Também nós temos o capítulo do Céu e Inferno, capítulo 4, e mais na Gênesis, capítulo 14, item 07, 8, 9 e 10. Mas antes disso, a gente vai fazer uma pequena oração no Evangelho, para que nós possamos assim nos harmonizar mesmo de uma maneira virtual, como se nós estivéssemos um com os outros. A gente está vibrando, e é onde o nosso pensamento está, nós estamos, é isso que os Espíritos nos informam. Então vamos ler uma passagem aqui do Evangelho que diz assim: certamente que não é proibido ver o mal, quando o mal existe. Seria mesmo inconveniente ver por toda parte somente o bem. Essa ilusão prejudicaria o progresso. O erro está em fazer-se essa observação em prejuízo do próximo, desacreditando-o sem necessidade, junto da opinião de muitas pessoas. Seria igualmente repreensível fazer a observação das imperfeições do sentimento, da malevolência e da satisfação por encontrar os outros em faltas. Ocorre, porém, certamente o oposto, quando, lançando um véu sobre o mal para ocultá-lo aos olhos, quando lançamos um véu sobre o mal para ocultá-lo dos olhos dos outros. Vocês notem os defeitos alheios, mas deles fazem um uso pessoal, ou seja, para estudá-los e para evitar de fazer aquilo que vocês acham condenável nos outros. Essa observação, aliás, não é útil ao moralista. Como poderia o moralista descrever os defeitos humanos se não estudasse os seus modelos? Louis Paris, 1860. Está ali no capítulo das Bem-aventuranças, capítulo 9. Perdoai para que Deus vos perdoe. Claro que aqui, meus irmãos, a gente, como eu tenho dito, você já me conhece, na medida que a gente vai estudando a doutrina espírita, a gente vai tendo uma compreensão maior em relação daquilo que está escrito no Evangelho. Claro que quando diz aqui esse capítulo, perdoe para que Deus perdoe, hoje a gente tem uma outra visão a respeito disso aí, né? A gente sabe que Deus não perdoa ninguém, porque Deus é amor. E sendo Deus amor, ele não tem ressentimento com o ser humano. Na medida que a gente diz que Deus perdoa, a gente quer equiparar Deus a um ser humano. Isso é um erro, né? Os melhores dos homens perdoam, então Deus vai perdoar também? Não. Deus, isso já lá, quando Moisés escreveu o Êxodo, Números e Deuteronômios na Bíblia, quando ele teve um diálogo ali com aquele espírito elevado, e o espírito elevado para dizer para Moisés, quando Moisés perguntou: a quem eu digo que está mandando eu ir falar com o faraó? Ele diz que é aquele que não foi e nem vai ser, é aquele que é. Olha só, aquele que é. Então Deus é. Deus não muda de humor. Deus não se ressente. Quer dizer, então um homem perdoa um ser humano, agora Deus não vai perdoar.
Porque Deus ama. E quem ama não tem motivo para perdoar. Né? Então aqui a gente já vê aqui nessa leitura desse capítulo, com esse título, que a gente já dá uma outra abordagem mais extensa, mais abrangente em relação ao conhecimento do que nós temos hoje sobre a doutrina espírita. Né? E é evidente que nós temos que ter contato com o mal, nós não só temos que ter contato com o mal, como nós temos que ter também essa ignorância, porque na verdade o mal é a ignorância em relação sobre as coisas, sobre os sentimentos. Ainda prepondera ainda os nossos instintos, e os nossos instintos muitas vezes eles vêm revestidos com mal, como maldades, e na verdade são instintos ainda nossos, de mecanismos de defesa, mecanismo ainda de instintos de conservação. A gente pratica, digamos, o que se através de comportamentos que socialmente se dizem que seriam maldades. E na verdade não é maldade, na verdade ignorância. Né? E nós temos que conviver com isso, porque é isso que vai nos ensinar. É isso que vai nos fazer nos aprendermos. Porque se não tivesse isso, nós estaríamos suprimindo uma etapa pela qual nós não evoluímos ainda. Então nós temos que nos deparar com essas situações, não só exteriores, como as nossas também. Porque as nossas que vêm de nós, a nossa ignorância que vem de nós, vai ensinar os outros. Porque se nós vivêssemos num momento, se nós tirássemos a nossa maldade, nós iríamos deixar de aprender. E só nós deixamos de ter as nossas maldades, que seriam a nossa ignorância, é quando a gente já estiver num patamar mais elevado, num planeta diferenciado. Aí sim, nós não estaremos aqui na Terra por prova e expiações. Nós estaremos aqui só com missão. Mas todo mundo se conhece, todo mundo se entende e sabe que não está aqui só em missão. Eu, pelo menos, tenho certeza que eu não estou aqui só em missão. E se eu tenho essa certeza é porque eu estou ainda num planeta de provas e expiações, que é o meu planeta, que é a minha morada, é a minha casa, porque é ali que eu vou aprender. Eu vou aprender com todas as mazelas que tem esse planeta. No estágio que eu me encontro, eu tenho que passar por isso. Então, por isso que eu tenho que me deparar com isso, e isso vai me fazer eu aprender através dos seus ensinamentos. Não é a dor que vai me ensinar, é a reflexão da inteligência que eu possuo hoje, pela minha condição já de ser inteligente. E aqui eu coloco o inteligente como espécie inteligente, o hominídeo, o homem, o ser inteligente, que já consegue fazer uma elaboração racional do que é certo e do que é errado. Mas entre o que é certo e o que é errado, embora a gente saiba, muitas vezes a gente não cumpre. Nós não sentimos ainda, não desceu no nosso coração ainda, na plenitude, para que nós possamos sentir. Porque é o atual nosso estágio. Né? A gente vai modificar na plenitude quando cada vez mais nós crescermos e nos melhorarmos no bem. E aí nós vamos entendendo. Então é isso, essa primeira passagem então, desse evangelho, nossa primeira aula. A gente faz uma oração, então vamos elevar os nossos pensamentos para que possamos assim, neste momento, mais uma vez de reencontro, agradecer essa oportunidade que nós estamos aqui através com essa tecnologia, para que mesmo que nós estejamos ausentes um dos outros fisicamente, mas nós possamos estar juntos, nessa mesma vontade de crescimento, de aprendizado, para que as informações que nós obtivermos, intuídos
pelo plano maior e pelos mentores da casa, faça não só nós temos o conhecimento da doutrina, como a verdadeira transformação, a verdadeira reforma, que é o objetivo pelo qual a gente estuda a doutrina espírita. E que assim possamos, mais uma vez, depois de nós termos essas lições conosco, temos a certeza do nosso melhoramento. Que assim seja. Então é isso, meus irmãos, esse novo modo de nós aprendermos com as nossas aulas aqui. Eu acho que a partir da semana que vem a gente vai poder dar uma modificada nos nossos. Deixa eu só botar aqui, porque acho que eu vou ter condições de editar algumas coisas que agora eu não tenho, porque esse meu celular ele não tem a saída USB, então não tem como baixar algumas coisas. Bom, mas fluidos, evidentemente que vocês estão no grupo 5, você já deve muitas vezes ter ouvido falar na casa espírita sobre os fluidos, né? Fluido cósmico universal, que seria um dos elementos primordiais da criação de Deus. E esse fluido universal, dentre das suas variáveis, né, foi praticamente o veículo de quase todas as coisas que nós temos, né, em relação à matéria, essa energia que se expandiu e que está em nós, está em todos os lugares. Então, derivado desse princípio universal criado por Deus. O fluido, na acepção, existe uma acepção errônea nas casas espíritas, que eles utilizam, vamos fluidificar a água. Né? E isso é um erro, né? Porque a água já é um fluido pela sua própria natureza. Então a água não vai ser fluidificada, a água vai ser magnetizada, ou pela nossa contribuição sensorial, através do magnetismo fluídico nosso, animal, ou através do fluido magnetizador do espiritual, né? Então a água já é um fluido pela natureza. E eu faço essa correção assim porque o Kardec ele foi sempre claro no sentido de dizer que a gente deveria observar a ciência, o que a ciência diz, nós temos que estar atento em relação a tudo isso. Então a gente sabe então que o fluido ele é um dos princípios básicos na formação de tudo e que leva como veículo uma quantidade de variável grande e que faz acontecer tudo que praticamente nós conhecemos no universo. Então tem um texto aqui que diz assim, ó, o estudo dos fenômenos espíritas faz-nos conhecer estados da matéria e condições de vida e ciência havia muito tempo ignorado. Ficamos sabendo que além do estado radiante, a matéria, tornada invisível e imponderável, se encontra sob formas cada vez mais sutis, que se encontra sob formas cada vez mais sutis, que se denominam fluidos. À medida que se rarefaz, adquire novas propriedades e uma capacidade de irradiação sempre crescente. Torna-se uma das formas da energia. Esta força gerada pelo próprio espírito, encarnado ou desencarnado, tem sido designada sob os nomes de força ódica, fluido magnético, força elétrica, força psíquica e, mais recentemente,
de bioenergia. É através dessa energia específica que os espíritos interagem uns com os outros e exercem a sua influência no mundo corpóreo. Olha qual a importância que é os fluidos. Porque o fluido, ele praticamente, ele é o veículo de tudo, né? Até do nosso pensamento, né? O nosso pensamento, como algo ponderável, aonde nós pensamos, nós estamos, e esse deslocamento ele é através de fluido. Então, o fluido ele se manifesta em praticamente tudo que nós conhecemos na matéria e no mundo espiritual. E diz assim, ó, no Livro dos Espíritos, questão 27. Dizem os benfeitores espirituais que todas as coisas que existem no universo podem ser sistematizadas em três elementos fundamentais, denominados da Trindade. Esses elementos são Deus, Espírito e matéria. Deus, a causa primária, inteligência suprema, cuja natureza não nos é dada a conhecer agora. Então a gente não sabe o que é Deus. Imagina. A gente quer dizer que Deus perdoa. Então, não, quando se tem essa compreensão assim de que Deus não pode perdoar, porque o perdão é um sentimento humano. E agora diz aqui na questão 27 que a gente não tem como conhecer Deus. Reforça então realmente dentro daqueles princípios que a gente imagina, seja Deus não pode perdoar mesmo, porque Deus é amor na plenitude. Espírito, um princípio inteligente, uma energia pensante com inteligência e moralidade própria. A matéria, que na definição espírita é tudo sobre o qual o espírito exerce a sua ação. Observe-se, portanto, que conceitos espíritas da matéria transcendem a definição física oficial. Tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Se retirarmos do universo os espíritos e Deus, tudo o que restar é matéria. Então nós temos aqui, reconhece os três tipos de matéria. Matéria ponderável é a matéria do mundo físico, que preenche o mundo dos encarnados e dá origem aos corpos físicos. É tudo que nós conhecemos aqui, a caneta, outro óculos, outro celular aqui, é matéria, tudo aquilo que a gente pode conhecer de maneira visível e até invisível. Gás que a gente conhece, é matéria. Né? A matéria imponderável, a matéria do mundo espiritual, num tônus vibratório mais elevado, que não nos é dado perceber. Forma pelo espírito as construções do mundo espiritual e os fluidos espirituais. E o fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, olha só a importância. Dispersa por todo o universo, uma matéria extremamente sutil, cujas modificações e transformações vão constituir a inumerável variedade de corpos da natureza. Nós estávamos comentando, quer dizer, é o fluido cósmico universal, através das suas inúmeras variáveis, vai constituir tudo que nós temos praticamente no universo. Cujas modificações e transformações vão constituir as inumeráveis variedades do corpo da natureza. E é nesse elemento primordial para a vida que vibram e vivem todos os seres e todas as coisas, constelações e sóis, mundos, almas, como peixes no oceano. A manipulação desses fluidos pelo espíritos, através de seus pensamentos e sentimentos, vai dar origem aos fluidos espirituais. Você vê que a matéria, o fluido cósmico universal como princípio elementar, ele vai se sutilizando
Ele vai se densificando, né, na matéria que nós conhecemos. Depois ele vai, ao mesmo tempo, ele vai se tornando sutil, né, para que os espíritos também possam se utilizar dele e, se utilizando dele, constituir também, através do pensamento, um veículo pelo qual se manifesta a inteligência do próprio espírito. Então, nós temos Deus, né, como o princípio de tudo. Talvez o princípio de tudo não seja o termo mais adequado, porque se Deus não tem início, ele não pode ser princípio, né? É interessante isso aí, né? Ele é Deus, então não é princípio, Deus. Aí depois de Deus, sim, começa a ter princípios, né? Que é o fluido cósmico universal. Do fluido cósmico universal, então, vai se constituir a inteligência universal. Do fluido cósmico universal vai se constituir a matéria, o princípio vital, os inorgânicos, que é os minérios, as matérias, a matéria em si, né? O princípio vital, os orgânicos, né? Então vai ter, dos orgânicos vai ter os vegetais, os animais, os inorgânicos, os minérios, o ar, a água, e dos orgânicos vai redundar no homem, e depois o espírito, como complemento dessa, dessa estrutura variante, digamos. Tem um texto aqui do André Luiz que diz assim: um fluido vivo e multiforme, estuante, inestancável, a renascer-lhe da própria alma, de vez que podemos defini-lo até certo ponto por subproduto do fluido cósmico universal, absorvido pela mente humana, em processo vitalista semelhante do Criador. Esparsa em todo o cosmos, transubstanciado sob a própria responsabilidade para influenciar na criação a partir de si mesma. Observa-se, pela definição de André Luiz, que todo o processo dinâmico e complexo envolve a formação dos dos fluidos espirituais. Ao ser absorvido pelo corpo espiritual, o fluido universal será manipulado na mente. A mente humana, sediada no centro coronário, é um brilhante laboratório de forças sutis, onde o pensamento, a vontade, estão aglutinados às partículas do fluido cósmico universal, dando a elas sua própria característica, o fluido espiritual, específico da individualidade. Será distribuído por todos os centros de força, ocupará as regiões mais íntimas do perispírito. E ao se exteriorizar para fora do organismo, fora da organização espiritual, irá construir a aura, distribuindo-se logo após pelo ambiente, formando a atmosfera espiritual do local. Pessoal, é complicado. É um texto, é a parte mais acadêmica que tem, eu acho que do ESD, é quando se fala no espírito dos fluidos, e essa variação, porque ela é, na verdade, tu está mexendo com algo que é tudo, né? É a massa, é aquela coisa sutil, que foi uma das coisas primárias para se constituir tudo. Tudo nas suas variáveis vem do fluido cósmico universal. Depois do fluido cósmico universal, ele vem então se sutilizando, ele vem se especificando. E essa especificação ainda está em tudo até hoje. Está nas coisas que nós conhecemos e está em nós. Está nossa inteligência. Ainda servindo como veículo.
Então, apesar desses textos serem complicados, na verdade, nós temos que ter atenção nisso. Características dos fluidos. Os fluidos espirituais não possuem qualidade sui generis, mas sim qualidades do indivíduo que os elaborou, em decorrência então da evolução espiritual e das peculiaridades particulares de cada pessoa. Os fluidos irão assumir características diversas. Olha que interessante isso aí. O fluido que me compõe não é igual ao de vocês. E nem o de vocês é igual ao meu. Por que isso? Porque a gente sabe que cada perispírito ele é um DNA, não, ele é um DNA único, digamos assim, né? Não existe perispíritos repetidos. Existem perispíritos mais ou menos densos, que são parecidos uns com os outros, né? Nós que estamos aqui nesse planeta, nesse momento reencarnatório, mas nós não somos iguais. Inclusive nossos pesos são diferentes, né? Por isso que tem essa peculiaridade, que dá a nossa individualidade. E essa nossa individualidade, ela é denominada por características. Então, pureza varia ao infinito. Olha só. O que é infinito? É o que não tem fim. Né? Então, uma das características da pureza varia ao infinito. Então, se nós variamos aqui ao infinito, nós não somos iguais.